E aí, viventes, tudo bem? Vamos começar com a Lei da Prisão Temporária, Lei 7.960 de 1989. Ela vem trazer os requisitos e como funciona a prisão temporária. A gente tem que iniciar sabendo que a prisão temporária, assim como a prisão preventiva e a prisão em flagrante, é uma espécie de prisão cautelar, ou seja, não temos sentença transitada em julgado, ele não está pagando pelo que ele fez, beleza? É uma prisão pré-processual, ou seja, eu só vou usar a prisão temporária antes de iniciado o processo penal. Bom, me diz no artigo 2º que a prisão temporária será decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. O que nós extraímos daí? Que só quem decreta a prisão temporária é o juiz, a autoridade judiciária, a pedido do Ministério Público ou do delegado. Ou seja, o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Quando que ele vai decretar essa prisão temporária? Quando for imprescindível para as investigações. Inciso 2º me diz, quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos sobre a sua identidade. E no inciso 3, ele traz um rol de crimes aos quais cabível a prisão temporária. E aí, ajuizaram 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, sobre essa lei, mais especificamente dizendo que a lei não era muito clara. Quando que eu vou decretar a prisão temporária? Quando eu tiver o inciso 1, 2, 3, são cumulativos ou eles são alternativos? A maioria da doutrina e da jurisprudência dizia que eu preciso sempre ter um crime listado no rol. E aí eu precisaria ter o inciso 1, imprescindível para as investigações, mais um daqueles crimes do rol, ou o inciso 2, mais um daqueles crimes do rol. E aí vem o STF e diz o seguinte: sempre que eu decretar a prisão temporária, é porque eu preciso, é necessário, é imprescindível para as investigações. Não posso usar o requisito sozinho, não posso usar sozinho o requisito de o investigado não tem residência fixa. Além disso, a prisão temporária não pode servir de prisão para averiguação, o que é completamente inconstitucional. Certo? Então, podemos ter o inciso 1, 2 e 3 ou o 1 e o 3. O 2 e o 3 o STF diz ser inconstitucional, beleza? Bom, só cabe durante o inquérito policial, a investigação, falei para vocês que ela é uma prisão pré-processual, e ela, o próprio nome diz, né, prisão temporária. Qual é o tempo de prisão? O tempo é 5 dias de prisão, tá? 5 dias de prisão. Pode ser prorrogada por mais 5 dias, desde que haja outra manifestação e outra decisão do juiz fundamentando o porquê da prorrogação desse prazo dessa prisão por mais 5 dias. Lembrando que é um prazo penal. Então, no dia que o investigado for preso, eu já conto como o dia 1 da prisão. Apesar dele ter sido preso às 10, 11 horas da noite, já conto aquele dia como dia 1. Ok? Ah, mas eu ouvi que se for crime hediondo, sim, ouviu certo. Se for crime hediondo, a prisão temporária tem a duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, certo? Então, crimes hediondos e equiparados hediondos, TTT, tráfico, tortura e terrorismo, todos os hediondos e mais os equiparados, TTT, tráfico, tortura e terrorismo, tem o prazo da prisão temporária de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Tudo bem? O que mais que eu quero falar para vocês? O rol dos crimes, óbvio. O rol dos crimes, a gente tem que decorar? Tem que decorar. Mas é fácil.
Na verdade, é uma frase. Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. E aí, daí eu vou extrair os crimes contra o sistema financeiro, homicídio, extorsão, estupro, envenenamento com resultado morte, epidemia com resultado morte, genocídio, associação criminosa, associação criminosa, aí o ser, né? Ser, sequestro, extorsão mediante sequestro e roubo, chega a ser hediondo, todos os hediondos, talvez terminar tudo, TTT, equiparados a hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. Tudo bem? Esse é o rol. E o STF disse, aproveitou o gancho das ADIs, das ações diretas de inconstitucionalidade, e disse que esse rol é taxativo, ou seja, eu não posso fazer analogia e enfiar um crimezinho aqui, ou entender que outro crimezinho é parecido com esse pá. E vejam bem que a lei ficou estranha, porque aqui tá no rol dos crimes que podem ser objeto de prisão temporária a associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, antiga quadrilha ou bando. E vejam bem que não está aqui no rol quem? As facções, as organizações criminosas, aquelas previstas na Lei 2.850. Não estão previstas no rol. Ah, Juliana, mas é hediondo. Negativo. A organização criminosa ela só é hediondo quando ela for formada para a prática de crimes hediondos. Então, se eu tiver uma organização criminosa para a prática de roubo simples, não tem prisão temporária para a organização criminosa. Pode ter para o roubo, né? Porque o roubo está no nosso rol aqui. Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Vou repetir. Crime contra o sistema financeiro, homicídio, extorsão, estupro, envenenamento com resultado morte, epidemia com resultado morte, genocídio, associação criminosa, sequestro, extorsão mediante sequestro, roubo, todos os hediondos e os equiparados TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Esse é o rol. E o que mais que o STF me disse nessas ADIs? O STF me disse muita coisa. Me disse que o inciso 2 não pode ser usado sozinho, vimos isso. Falou também que, ainda que não esteja na lei, eu preciso usar o princípio da contemporaneidade. O que é o princípio da contemporaneidade? A prisão tem que ser necessária no momento em que decretada a prisão ou que prorrogado o prazo, né? Ela precisa ser necessária nesse momento. Então, os elementos que fundamentaram ela têm que ser atuais. Além disso, essa prisão só vai ser decretada se não puder ou não couber ou não for suficiente as medidas diversas da prisão. Isso o STF também disse. O STF ainda disse, que o rol é taxativo, já vimos. Disse ainda que o crime tem que ser grave, ou seja, não basta estar no rol dos crimes que cabe a prisão temporária. A gravidade tem que ser a gravidade concreta, não a gravidade abstrata. Não basta ser um roubo. O roubo acontecido naquele caso tem que ser um caso grave. Gravidade concreta do crime, ok? Foi isso que o STF falou. Declarou que não é inconstitucional a palavra será, tá no artigo 2º, que eu já falei para você, será decretada pelo juiz. Não influencia em nada, o juiz não é obrigado a decretar a prisão temporária. Também ele disse que não é inconstitucional o prazo de 24 horas para o juiz aferir se decreta ou não para analisar o pedido do Ministério Público ou do delegado. Não é inconstitucional esse prazo de 24 horas, até porque é um prazo impróprio, né, gente? E é isso. Foi isso que o STF decidiu e essa é a nossa lei da prisão temporária. Relembrando, então, só durante a fase do inquérito policial, tá? Fase pré-processual. É uma prisão, é uma espécie de prisão cautelar. Quando for imprescindível para as investigações.
quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos da sua identidade. E o crime tem que estar no rol da lei. Esse rol é taxativo, certo? O inciso 2 não pode ser usado sozinho, ele tem que estar com o inciso 1 e o inciso 3, certo? Só cabe durante o inquérito, já falei, o juiz não pode decretar de ofício, prazo 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, crimes comuns, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, crimes hediondos e equiparados. Tudo bem? Essa é a nossa lei da prisão temporária, Lei 7.960. Um beijo, até a próxima.